Olá, olá, muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Se você já me conhece, muito obrigado por estar aqui. Se você é novo por aqui, muito prazer, seja bem-vindo. E vamos logo para o Diário Estoico, que é essa playlist aqui que estamos acompanhando todos os dias, alguns minutos, né? Tem sido curto, eu acho, mas eu acho que tá um tamanho bom, né, gente? Não precisa ser mais do que isso. De repente a gente pode fazer mais para frente alguns conteúdos mais profundos e maiores, mais destrinchados e detalhados, mas eu acho que tá bem bacana esse formato curtinho assim, né? Porque aí a gente consegue acompanhar e não ficar horas e horas aqui precisando ouvir e pensando. Seria uma forma mais de introduzir a filosofia estoica do que de repente saber tudo sobre ela, tá? É uma forma bastante prática de a gente trabalhar nessa filosofia, tá bom? Vamos falar hoje sobre o seguinte: cada um é senhor do próprio domínio. Minha escolha racional é tão indiferente à escolha racional de meu vizinho quanto à sua respiração ou ao seu corpo. Por mais que tenhamos sido feitos para a cooperação, a razão governante em cada um de nós é senhora de nossos assuntos. Se esse não fosse o caso, o mal em uma outra pessoa poderia se tornar meu problema. E Deus não pretendeu que outra pessoa controlasse meu infortúnio. Marco Aurélio, Meditações. O fundamento de um país livre é que a sua liberdade de sacudir os punhos termina onde o nariz de outra pessoa começa. Isto é, outra pessoa é livre para fazer o que quiser, desde que isso não interfira no corpo ou no espaço de alguém. Este preceito pode funcionar como uma excelente filosofia pessoal também. Mas viver dessa maneira irá requerer duas importantes suposições. Primeiro, você deve viver sua vida de tal maneira que ela não se imponha aos outros de forma negativa. Segundo, você tem que ser aberto e tolerante o bastante para deixar que os outros façam o mesmo. Você é capaz disso? Mesmo quando discorda totalmente das escolhas que eles estão fazendo? Pode entender que a vida deles é problema deles e a sua é problema seu? E que você já tem muitas questões com que lidar sem precisar incomodar mais ninguém? Estoicos, calma. Vamos falar do seguinte: tem alguns pontos aqui. A primeira delas é a autorresponsabilidade, né? Eu tenho que cuidar da minha própria vida, não da vida do coleguinha, ok? Passamos desse ponto. Acho que já chegamos num ponto onde a gente não precisa mais deixar isso muito claro, certo? Já entendemos. Ou não? Me contem aqui. Já está claro isso, de que somos responsáveis somente por nossa vida? Não devemos ficar pensando na vida dos outros, cuidando da vida dos outros? Acho que sim. Segunda coisa, da mesma forma como eu tenho que cuidar da minha vida e o coleguinha na vida do outro, a interferência que nós fazemos nas vidas uns dos outros precisa ser positiva. Porque é inevitável que a gente vai interferir na vida do outro. Por quê? Porque estamos convivendo, né? Vivemos na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma rua, na mesma cidade, andamos pelos mesmos lugares, né? Então, vamos lá. Quando você vai trabalhar, você estaciona o seu carro torto na vaca, você atrapalha o colega do lado. Quando você vai fazer uma festa na sua casa final de semana, você coloca o som lá em cima, você atrapalha o colega do lado. Quando você vai no supermercado e atravessa o carrinho, né, ocupando o espaço inteiro do corredor, você atrapalha o colega do lado. Quando você vai em algum lugar e deixa um lugar sujo, você atrapalha quem vem depois. Sabe? É quase como assim, tipo, seja civilizado, né? Podemos dizer que a civilização é isso, é você respeitar quem está à sua volta, independente de você gostar dessa pessoa ou não, né? E aí, então, autorresponsabilidade, respeito, né? Assim, tanto ele fala aqui do corpo, porque você não vai agredir ninguém, e o espaço do outro também. E às vezes o espaço é auditivo, tá, gente? Por isso que eu tô falando da música. Porque aqui onde eu moro, pelo menos, tem muito isso, assim, o pessoal coloca o som lá em cima e não se importa, e se você reclamar, ainda dá briga. Sabe assim, tipo, ó, vizinho, tá muito alto, aí pode abaixar um pouquinho, a pessoa ainda acha ruim. Enfim, então, 2 pontos aqui. O terceiro ponto, seguinte, a gente não se mexe na vida dos outros, certo? Porém, se
o seu vizinho, se o seu coleguinha do lado estiver fazendo algo de errado, é sua obrigação como cidadão fazer alguma coisa. Não estou dizendo para você ir lá se meter, eu estou dizendo, por exemplo, violência doméstica, violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. Precisa ter denúncia. Não se furte a tomar isso para você como algo do tipo, estou me metendo. Você não está se metendo, você está protegendo alguém vulnerável. Ou pelo menos tentando fazer isso. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque por muito tempo, e isso acontece muito ainda, não era raro os vizinhos saberem que em alguma casa determinada existia violência doméstica de todos os tipos contra vários membros da família e nada faziam. Hoje já existe alguma conscientização sobre isso, já existe algum nível de denúncia, mas ainda está muito longe do ideal. O ideal, gente, é que as pessoas fossem civilizadas ao ponto de não agredirem, né, quem mora com elas de nenhuma forma. Mas sabemos que não é a verdade, não é o que acontece, não é a realidade. O mundo ideal não existe, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não se mexe na vida do outro, que a gente cuida da própria vida, a gente também não pode se vestir de cego e fechar os olhos para essas coisas que são crimes, que são coisas graves e que devem ser paradas. Porque se fosse você no lugar da pessoa que está apanhando, você gostaria que interferisse. Você seria grato se interferisse. Então, pensem um pouco sobre isso. A omissão, quando a gente é omisso com relação a esses acontecimentos, a gente está somente ajudando o agressor, nunca a vítima. A vítima precisa ser resgatada. O agressor, se você não fizer nada, ele vai continuar agredindo. Ele vai continuar no papel que ele está. Ele não vai ser parado. Então, a omissão, o não fazer nada, você está ajudando o agressor. De novo, vou repetir, vou reforçar. Não se metam aí bater na porta da pessoa, porque você não sabe do que o outro é capaz. Você vai se colocar em risco. Mas existem denúncias que você pode fazer. Existem canais diversos que você pode ligar e acionar. Se for uma coisa que está grave naquele momento, você liga para a polícia, você denuncia no Disque 100, você denuncia... Nossa, tem muitos canais de denúncia. Conselho tutelar, quando envolve criança. Então, assim, não se furtem a fazer o papel de cidadão de vocês. Porque, apesar de que diz aqui, né, cada um é senhor do próprio domínio, e exatamente isso. Aquela pessoa que está nesse papel de agressor, ela precisa responder pelo que ela resolveu fazer. Então, pensa um pouco no lugar da vítima, por exemplo. Se você estivesse no lugar dela, o que você gostaria que fizessem? Se coloca nesse lugar, sabe? Tenta, né? É óbvio que a gente nunca vai conseguir 100% estar no lugar de alguém, mas a gente pode imaginar como seria se a gente recebesse ajuda quando a gente precisa, né? Então, não se furtem a ajudar ninguém caso você possa fazer isso, caso esteja ao seu alcance fazer isso. Cuidem das suas vidas, mas não façam vista grossa para os crimes que acontecem em volta de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Ótimo dia, tchau e até lá.